Pessoal, eu vim gravar esse vídeo hoje não muito feliz, nem contente, né? Nem muito mais reflexivo. Eu já tô ensaiando para poder falar desse caso há alguns dias, sabe? Porque realmente às vezes a gente se sente impotente e eu acho que essa impotência ela demonstra pra gente, será que nós estamos caminhando de forma correta? Nós temos um grupo, né, eu falo nós porque estou junto com o pastor Flávio, mas o pastor Flávio Amaral, ele tem o grupo do Libertos por Deus e pessoas acabam pedindo auxílio para ele de todo o Brasil. E a gente vai fazer mais ou menos um ano e meio aproximadamente, a gente teve contato com um jovem, um homem, né, um homem de 42, 43 anos na época, chamado Cristiano. E o Cristiano viveu a mesma história quase que a minha, fez a mudança de genital, vai fazer mais ou menos uns 10 anos, e ele decidiu que viveria o evangelho, que se converteria e tal, e começou a fazer toda a destransição, né? Mudou o nome, mudou a aparência, já tinha ficado com uma aparência masculina, e o Cristiano mandou mensagem, vai fazer algum tempo, pedindo auxílio, né? Ajuda para poder fazer a retirada da prótese que ele queria e tal. Mas ele falava com o pastor Flávio também, mandou mensagem para mim, tirou algumas dúvidas. E quando foi no final de semana passado, a gente soube da notícia que o Cristiano estava na rua fazendo programa, obviamente. E ele acabou se matando, ele acabou sendo assassinado com 5 tiros no rosto. Saiu essa notícia no Espírito Santo, deu em rede nacional, na mídia, e a gente viu que era ele. E com isso a gente ficou extremamente entristecido, porque a gente não se culpa? Obviamente que a gente não se culpa, porque se a gente fizer isso, a gente vai colocar um peso demais sobre as nossas costas, que não é nosso. Mas a gente fica entristecido porque o que poderia ter sido feito? Como nós poderíamos ter ajudado? De que forma a gente poderia ter feito isso? E a gente sozinho, obviamente, que não, a gente não consegue. Então, existem certas lutas que a gente prefere, às vezes, nem lutar, porque parece que não há uma unidade nessas lutas. E eu quero comentar com vocês outra coisa também. Eu sempre faço críticas pontuais ao que eu acho que são os verdadeiros causadores da morte de pessoas trans no Brasil, que é a cafetinagem, a prostituição e as drogas. Esse é o ponto. Só que não há um enfrentamento a nenhuma dessas áreas, porque são áreas bem complicadas. Eu estava lendo uma matéria do Intercept de 2 mulheres trans negras que estavam fazendo esse enfrentamento com a prostituição. Então, elas estavam fazendo esse enfrentamento à casa de cafetinagem, todas essas coisas. Elas fizeram isso. O tanto de ameaça de morte que elas receberam, o tanto de que a vida delas correram um risco, fez com que elas pedissem asilo político e hoje moram fora do Brasil. Isso demonstrou que o nosso Estado ele não está nem um pouco preocupado em fazer esse enfrentamento. O nosso Estado não está nem preocupado em defender quem faz esse tipo de enfrentamento na questão dos direitos humanos. E agora eu olho assim, e o que me chama a atenção é quem talvez poderia fazer isso de alguma forma, né? Quem poderia, né? Eu fico olhando assim e falo, cara, se pessoas que estavam trabalhando com direitos humanos, tal, tentaram, não conseguiram, receberam ameaça, vocês imaginam o quanto, então, que quando a gente expõe algum tipo de situação, quanto que pra gente é perigoso. A gente tem aqui um dos jovens que participa do Liberto por Deus, que ele não morreu porque Deus não quis na mão de uma cafetina. Ele não morreu porque Deus foi bom, mas ele ficou acamado, ficou quase em estado vegetativo e gradativamente, graças a Deus, ele foi melhorando, mas tudo isso depois que ele apanhou dentro desse contexto. E eu fico olhando quase que impotente. Eu vejo o pastor Flávio, né, que tem encabeçado aí, leva para casa dele, coloca na parte de cima, recebe as pessoas ali, mas é um braço que não vai conseguir alcançar todos os lugares.
E aí, quando nós vemos pessoas como o Cristiano, que passou pela nossa vida, e a gente perde o Cristiano, pra gente é muito triste, porque a gente perde ele por quê? Enquanto a gente perde o Cristiano e pra gente dói, a gente vê pessoas que não fazem nada, que só sabem ficar na internet falando e enchendo. Aí a gente olha qual que é o verdadeiro sentido dessa luta, né? Qual que é o verdadeiro sentido se às vezes a gente se sente impotente? E a minha crítica aqui é justamente porque talvez a gente tenha um discurso moralista muito bom. A gente fala, cara, não é pecado ser homossexual, é pecado a transexualidade, você tem que mudar de vida, mas e aí? E quando essa pessoa precisa de um suporte, de um auxílio de alguém? O que a gente faz nessa hora? Quando essa pessoa tá sozinha, dependente da prostituição, então a gente oferece esperança e tira esperança. O que nós queremos, né? Como queremos lidar com todas essas situações? Como nós queremos agir? E tem gente que eu entendo que não tem como agir, não tem o que fazer. Mas a gente que tem capacidade e sabe o que precisa ser feito, às vezes a gente está atado porque falta recursos financeiros para a gente conseguir fazer todas as coisas. Falta recurso, falta pessoas que doem. Eu falo por mim mesmo, né? Quantas vezes a gente aperta um pouco mais, sendo que a gente está sempre disponível para oferecer para as pessoas algo de melhor. E as pessoas não entendem que quanto mais elas oferecem condições financeiras para que a gente possa melhorar, né? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa descobrir como fazer, criar ferramentas, quanto mais isso acontece, menos isso acontece, como acontece com o Cristiano. Mas a gente banalizou tanto como lidar com essa questão de ofertas voluntárias, a gente banalizou tanto que as pessoas, eu entendo que perderam também o gosto de fazer, porque parece que tudo é uma questão, tudo gira em torno de benefício pessoal e enriquecimento. Por isso eu não podia deixar de gravar esse vídeo, falei que eu ia gravar porque é triste a gente saber que dá para fazer, mas sozinho a gente não consegue, a gente precisa de mais auxílios, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de mantenedores, a gente precisa de investidores, a gente precisa, porque o que falta pra gente talvez é o que sobra pro outro. E aí, diante disso, a gente acaba vendo uma situação como essa. Eu vou colocar para vocês verem a conversa que eu tive com ele, mas quando eu vejo que a minha possibilidade ela tá muito resumida, eu costumo nem responder as pessoas, justamente por tirar delas a esperança, né? Justamente por não dar uma falsa esperança, e que foi o caso que aconteceu aqui. Gostaria de deixar essa reflexão, né, pra gente pensar. A gente sozinho não consegue. Se a gente quer mesmo fazer alguma coisa por esse grupo de pessoas, a gente toca o nosso coração trabalhar para que essas pessoas encontrem o evangelho, a gente precisa entender também que eles vão precisar de auxílio, vão precisar de necessidades que às vezes são necessidades de mantimento, porque a prostituição é a fonte de renda muitas das vezes dessas pessoas. E como que a gente vai lidar com isso? E a gente precisa de pessoas que canalizam isso e conseguem, de certa forma, lidar com esse tipo de situação. Sozinho a gente não consegue. Eu falo até, como eu disse para vocês, né? Sozinho eu não consigo. E quando falta pessoas que entendem, não, eu preciso investir em determinado ministério porque eu sei que vai chegar até outras pessoas, aí se isso acontece, né? Como acontece com o pastor Flávio e tal, e como acontece comigo, com o pastor Anderson e tantos outros, mas se a gente faz o investimento correto, a gente diminui muitas das vezes o sofrimento ou até mesmo pessoas que chegam a óbito, como aconteceu com o Cristiano. Eu quero deixar aqui esse momento para você refletir.